Olá, pessoal. Não sei se tá muito escuro aí, se é a minha luz aqui que tá. Olá. Tá muito escuro? Pra mim parece que tá escuro, não sei se é o reflexo da luz. Olá. Bom, pessoal, vamos lá, né, a nossa aula semanal. Hoje eu vou falar de um assunto, né, muito interessante, um conceito, né? Olá, Paula, que é enopatia, né? Enopatia é a forma de aprender sobre vinho com paixão, com afeto, né? E também ao mesmo tempo que a gente aprende assim, a gente aprende a partilhar o nosso conhecimento dessa forma. Eu acho que é uma forma fundamental, né? E é o que vai sobreviver aí no futuro realmente. Vão ser os profissionais que vão se destacar, né? E com esse novo normal, né? Que na verdade a gente está vivendo algo que já iria acontecer naturalmente, mas só meio que acelerou o processo. Então, vai fazer parte, aí vai ser um diferencial ter essa habilidade, né? Aprender de uma forma diferente sobre o mundo do vinho e saber também transmitir esse conhecimento. Bom, gente, então, né, para começar, quem ainda não viu, né, quem quer ficar acompanhando as aulas semanais, vão ser toda semana, né, às sextas-feiras, às 17h17, sempre. E eu botei um link na bio, né, para quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, que aí eu mando os avisos, tá bom? Aí vocês podem entrar lá e se inscrever, né, entrar nesse grupo só para receber o lembrete, tá? Não fico mandando nada de informação extra, não, tá? Fiquem tranquilos. E lá também tem outros dois grupos, então um para quem vai querer participar da Semana dos Sabotadores do Vinho, né, que eu fiz um vídeo e postei, que vai ser do dia 7 a 10 de setembro, e para pré-matrícula do curso que eu vou estar, né, depois, mais para frente, promovendo, que é o curso da água pro vinho. Bom, vamos lá, gente. Então, né, pro pessoal que tá aí, né, acho que todos já me conhecem, mas como a live vai ficar salva e pode ser que entrem novas pessoas, eu queria primeiro me apresentar, né? Eu sou a Carolina Abreu, sou carioca, vim para Bento há 8 anos atrás para estudar enologia. Trabalhei aí desde o laboratório, né, com turismo, em diferentes segmentos da enologia. A gente sabe que o enólogo ele é um profissional quase que multipotencial por natureza, né, e é super flexível e trabalha em diversas frentes. Então comigo não foi diferente. Mas agora, então, estou empreendendo no mundo digital e tenho esse projeto, né, o Brasile Vinhos, que tem a missão de estar promovendo o vinho nacional, mas através, né, de outras pessoas. Então, a minha missão, né, no Brasile Vinhos não é a Carol sozinha ficar promovendo o vinho nacional. Então, eu promovo, mas eu capacito novas pessoas, né, para terem essa mesma paixão e poderem promover do seu jeito autêntico, né, com a sua essência, essa mesma paixão. Bom, gente, então vamos lá, né? O que eu acho, né, assim, minha visão, por que surgiu esse conceito de enopatia? Porque o nosso mercado de vinhos, ele tá cheio de vícios, né? Infelizmente, a gente sabe que a gente tem um mercado que às vezes até distancia do consumidor, né? Então, infelizmente, quem faz isso são os próprios profissionais e alguns consumidores em específico, né? Então, de onde que vem, né, essa escola, né, esse monte de regra e essa ideia, né, de que só algumas pessoas têm a razão, são donas do conhecimento, né? Então, eu acho que isso aí, Paola, compartilhamos mesmo. A Paola, né, foi uma aí já é embaixadora do vinho brasileiro. Então, gente, a gente acaba afastando, né, porque a gente às vezes acha que só uma ou outra pessoa, né, que detém esse conhecimento. Isso não é verdade. Então a gente tem que aprender, né, o meu método de ensino, a ideia é a gente aprender com senso crítico, mas aprender através do olhar do outro, né, e ali entra a empatia,
né? Por isso, enopatia, porque a gente tem que saber respeitar o olhar do outro e aprender com esse novo olhar, né? É muito difícil, né, a gente aprender só com a nossa visão. É muito limitada a nossa visão de mundo. Então, a partir do momento que a gente começa a compartilhar de outros olhares, aprender a olhar com o olhar do outro, realmente a ouvir, né, respeitar, realmente é muito engrandecedor. A gente aprende muito mais. E isso foi o que eu mais aprendi, né? Que eu sempre bato nessa tecla da minha experiência no mestrado, que foi muito mais sobre aprender com o olhar dos meus colegas, né? Que tinham outras percepções de mundo, do que só aprender com o professor em si. Tá? Então, eu também acredito muito nisso. Além da gente ter que aprender o conteúdo técnico, a gente tem que aprender também, né, a olhar com outras perspectivas. Bom, gente, e o que mais tem aí no mercado, né, hoje em dia são consumidores que se sentem inibidos, né, às vezes nem chegam a se tornar consumidores porque tiveram uma experiência, né, específica com algum profissional que acabou coagindo, né, esse interesse pelo mundo do vinho, ou mesmo até algum outro consumidor, né? Algumas vezes a gente tem alguns amigos, algumas pessoas que querem sempre mostrar que sabem, né? Então, isso também acaba, às vezes, intimidando. A gente acaba se tornando arrogante, né? E julgando o outro, né? Como se o outro ele tivesse também que saber aquilo tudo para tomar, o que não é uma realidade, né? Também. Às vezes a gente fica querendo ditar muitas regras, né? E acaba complicando mesmo o mundo do vinho. E às vezes as pessoas ditam as regras e nem sabem tanto assim, né? O que é ainda pior. Oi, Cami. Então, gente, por exemplo, né? Um conceito que eu acho que muitas pessoas, às vezes, que gostam de, por exemplo, um vinho mais adocicado, né, tem até vergonha de dizer porque já acha que tá tomando errado, né? E por que essas pessoas sentem isso? Por que a gente discrimina essas pessoas? Por que a gente tem esse olhar, né, totalmente errado, se 1/3, né, do consumo aí dos espumantes no Brasil é moscatel, né? 50% do consumo de vinho é suave demi-sec. Então, acho que a gente tem que olhar com mais carinho, porque realmente é uma fatia muito significativa do mercado e a gente tem que olhar, né, com os olhos do consumidor e não do profissional. Que muitas vezes eu vejo aqui no próprio círculo, né, de amizades, dos profissionais mesmo, às vezes a gente fica ou fazendo vinho para o nosso gosto, ou só consumindo e achando que o nosso gosto, né, que tá o certo, e não é bem assim, né, gente? A gente sabe que a maioria dos consumidores aí não vão ter acesso a todas essas informações que a gente teve, né, na nossa formação. E que bom, né, gente? Que bom. Bom, gente, então o que acontece? A gente tem que calçar a sandália da humildade, né? Que eu acho que é algo que falta um pouquinho no nosso setor. Infelizmente, né? É algo triste, eu acho, porque eu acho que o vinho ele é essa bebida social e a gente fica elitizando demais. É claro que o vinho tem todo, né, o seu glamour, realmente tem muito trabalho envolvido por trás, né, da elaboração de um vinho, a gente sabe, né, valorizo muito realmente esse trabalho, a gente sabe também, né, dos profissionais, o conhecimento que tem por trás, enfim, tudo, mas a gente não precisa ser snob, né, ser arrogante. Então, a forma como a gente passa o conhecimento faz toda a diferença. Então a gente pode passar o conhecimento e deve, né, mas de uma forma humilde e acessível. A gente vê que às vezes até o nosso vocabulário, até as palavras que a gente utiliza, elas soam como com ar de superioridade. Então, por que não, né? Até a linguagem a gente tem que dar uma mudada aí, né? E adaptar, né, essa linguagem para o nosso consumidor. Então, eu acho que é muito sobre isso, né? Bom,
se a gente pensar aí o nosso país, né, o Brasil, ele tem a cultura do açúcar, né? Nossa história diz isso, né? Nós somos um país produtor de açúcar e por isso também, né, que a gente tem aí essa preferência, né, por bebidas, por sobremesas mais doces, e a gente tem que respeitar a nossa história, né? Olá, pessoal. E às vezes pode ser que o paladar vá se adaptando com o tempo, que a gente vá mudando. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que o meu paladar ele está em constante mudança, né? Mas eu sou uma pessoa ao mesmo tempo que gosta de provar muita coisa, né? Sou gulosa por natureza, então tô sempre querendo provar e eu mesmo me desafio. Se eu não gosto de algo de cara, eu vou provar de novo. Eu sou insistente, mas não é todo mundo que é assim. E tem pessoas que elas vão ter aquele paladar, né? Que às vezes até já é definido na infância e que não vai mudar, né? E não tem problema disso, né? As pessoas são diferentes. Então, você tendo, né, esse paladar mutável ou não, é indiferente. Eu, por exemplo, comecei também tomando vinho suave, né? Bebidas mais doces. Então, mas como o meu paladar ele é desses que está em constante mudança, ele mudou. Mas poderia ser que eu ficasse a minha vida toda tomando vinho suave. Isso não quer dizer que não é vinho e que é ruim, né? Então é isso que a gente tem que começar a parar pra pensar. Pode começar com polêmica, que aqui é a ideia. Qual o motivo de muitas vinícolas não apoiarem pequenos empreendedores? Eu acho que falta muito esse olhar, infelizmente. O pessoal pensa mais nos grandes distribuidores, realmente o foco, né? E assim, sinceramente, eu acho que são poucas vinícolas que elas têm realmente um bom comercial, tá? O que acontece com a realidade de muitas vinícolas, né? Não sei aí né, não vamos dar nomes aos bois também das vinícolas, né? Porque aí vai ficar antiético. Mas, por exemplo, se a gente pensa, né, na maioria das vinícolas são vinícolas familiares e muitas delas são de pequeno porte e que realmente assim tem um profissional que ele faz meio que de tudo. Então, isso aí, Paola. Mais tarde, às 9 da noite, aí sim a gente tem a live Vinho Sem Censura, que nessa vocês tirem as crianças da sala e a gente vai falar de tudo. Mas vamos lá. Então, o operacional é muito limitado, tá? Isso é uma realidade que eu presencio de perto e até por ter trabalhado em algumas, tá? Assim, isso é o meu ponto de vista também, né? Que isso fique claro. Então, assim, às vezes é um profissional desempenhando diversas funções. E muitas vezes é porque faz parte da família, né? Ele às vezes não tem aquela formação específica ou comercial e acaba tendo que quebrar um galho e desempenhar aquela função porque ele faz parte da família, ele tem que tocar o negócio da família. Mas eu acho que é muito mais esse olhar, né, essa falta de olhar pro pequeno empreendedor, né, de pensar que a gente não faz nada sozinho, que é algo colaborativo. Falta um pouco ainda esse olhar, tá? Realmente, assim, claro, já tem outras, né, que já estão desempenhando um ótimo papel, né? Até tenho, por exemplo, né, eu fiz uma live nessa terça-feira com o Lucas Fopa e o Ricardo Ambrosi, né, da Tenuta, e eles são um exemplo disso. Eu até quis trazê-los por isso, porque eles são um exemplo de quem tá tendo esse olhar, né, mas é uma nova geração, né, também tem isso, então eles já se antenaram e já saíram na frente, e estão fazendo o barulho que estão fazendo por isso. Mas, assim, o que acontece, o que eu vejo? Isso é uma consequência natural. O pessoal começa a ver também, né, os resultados do outro e começam, opa, o que eles estão fazendo, então também vou fazer. Então eu acho que questão de tempo, os outros também vão se adaptar. Mas eu acho que tem muito essa questão das gerações, né, também ainda, né, com a mente um pouco mais fechada, com aquela ideia de vender local ainda muito limitada, né? O nosso mercado ele está mudando de uma forma muito rápida, muito acelerada, o próprio perfil do consumidor, né? Consumidores em vários polos novos, né? Então, para esse produtor ele acompanhar essa velocidade às vezes é um pouco complicada,
tá? Então, assim, esse é o meu ponto de vista. E na formação em si, né, por exemplo, da enologia, a gente não tem muito, né, a escola do comercial não tem nada, na verdade. Então, fica realmente um pouco limitado, tá? Mas, assim, esse é o... Não sei se ficou aí, né, se deu uma clareada ou se ficou mais difícil, mas eu acho que é basicamente isso, assim, no meu ponto de vista. Bom, gente, então, né, como eu tava falando, eu não tinha me dado conta dessa realidade da gente ser o país do açúcar, né, além de ter estudado, né, imagina, de nada. Além da gente ter estudado na escola, né, que a gente tem essa tradição da cana-de-açúcar e tudo, mas eu nunca tinha parado para realmente prestar atenção nos hábitos do consumidor brasileiro, nosso mesmo, né, de comer coisas muito doces, tomar o cafezinho doce, né, doce demais às vezes, e faz parte da nossa realidade. As nossas sobremesas, por exemplo, tudo com muito açúcar, né, quando é a base de ovos, ou com leite condensado também, que é puro açúcar. Então a gente tem esse paladar mais adocicado. Então, assim, é normal que a gente vai tomar algo, a gente toma aí às vezes, né, o refrigerante, ou toma os sucos com açúcar, né, toma o mate lá no Rio, né, a gente toma o mate com açúcar, cresce tomando, então não é o chimarrão, tá, gente, por favor, é o mate preto. Então a gente cresce tomando bebidas doces, o próprio cafezinho com açúcar, Coca-Cola, né, faz parte aí da realidade do brasileiro desde sempre, então a gente realmente... É difícil a pessoa já se encantar de primeira por um vinho seco. É muito difícil. Realmente, assim, tanto pela doçura, mas quanto a questão da astringência, a gente sabe, da acidez acentuada, a gente não está acostumado, né? Quando você vai a outros países, você vê que faz parte da cultura de alguns países consumir alimentos amargos, consumir alimentos mais ácidos. A gente aqui não tem essa cultura, né? Por exemplo, a gente consome suco de maracujá, né? Sucos mais cítricos, mas é cheio de açúcar. Então, né? Não é uma realidade assim de estar habituado. Até aqui no sul, por exemplo, eu encontrei uma realidade, o pessoal consome realmente o vinagre mais forte, as comidas são mais ácidas do que no Rio de Janeiro, por exemplo, mas eu acredito que não é a maioria do Brasil, né, que tem esse hábito aí com ácido, por exemplo. Então a gente tem que respeitar a nossa história, compreender a nossa história, né, e se apropriar dela, eu acho. Eu acho que realmente a gente não tem que ter vergonha, não é certo ou errado, é a nossa história, é essa, né? É essa história, não vai ter que mudar, não dá pra mudar. Então é a gente aceitar e saber trabalhar o conceito, né? Então a gente tem que deixar de ser aquele profissional do vinho narcisista, né? Narciso, que na verdade ele tá ali querendo vender o vinho, tá querendo oferecer, mas só tá pensando em si próprio, né? Às vezes não tá pensando na distribuição aí que a gente falou, né? Contar com colaboradores, então ele às vezes pensa em vender todo, né, direto, venda local, por isso também, mas às vezes no próprio serviço, né, você só vai recomendar um vinho que você gosta, então na verdade você tá olhando para quem, né? Você não tá sendo um profissional, né, realmente competente, porque eu acho que a competência do profissional do vinho é a gente conseguir, né, deixar o nosso consumidor feliz. E para a gente deixar o nosso consumidor feliz e satisfeito, tem um longo caminho por aí, né? Então a gente tem que realmente ter esse olhar, né? Então, como que a gente vai conquistar, né, aumentar o consumo, né, de vinhos no Brasil? Às vezes a gente fica pensando em impressionar quem já está tomando vinho. Eu acho que isso é uma estratégia errada, né? Por que a gente fica tanto na vaidade e tudo? Porque a gente quer impressionar, a gente quer mostrar que é mais e tudo, né? Que tem todo um glamour por trás e você fica preocupado só em quem já é consumidor. Mas tem tantas pessoas aí que ainda não foram apresentadas ao mundo do vinho, né? E com certeza você já foi uma dessas pessoas, né? Por mais que já tome vinho aí desde a infância, né? Alguns têm essa sorte. Mas eu acho que é a realidade de poucos. Então, assim,
né, voltando aqui, perdi o foco. Você deve ter tido esse momento que você foi apresentado ao vinho. E como que foi isso, né? Como que foi essa experiência? Então, se lembrando desse momento, né? Com certeza mudou a sua vida a partir dali, porque a gente sabe, desde que a gente começa a estudar o vinho, a tomar o vinho, é um universo novo, é um mundo novo, a gente começa a pensar diferente, as nossas relações se tornam diferentes, os nossos interesses por viagem, né, a gente já quer conciliar nossas viagens com destinos enogastronômicos. Eu, por exemplo, eu sou assim, eu vou viajar, tá, mas eu vou pensar, então eu quero unir o útil ao agradável, eu quero ir para uma região que eu possa apreciar um bom vinho com uma boa gastronomia. Não é mais só sobre fazer turismo. Então, muda totalmente a nossa percepção, a nossa visão de mundo. Então eu acho que a gente tem que se lembrar desse momento, de quando a gente iniciou no mundo do vinho, né? E pensar em trazer mais pessoas para esse universo. Porque realmente, assim, eu acho que é algo natural. Quando a gente conhece algo novo, que é muito bom, a gente quer compartilhar com os outros, né? A gente quer trazer as pessoas que a gente gosta para esse mundo. E o mundo do vinho é isso. Então, como que a gente vai atrair novas pessoas para o mundo do vinho? Não é com arrogância, não é mostrando, né, agora eu vou ficar contando aqui tudo que eu aprendi nos livros e a pessoa não vai achar a mínima graça nisso, né? Então, sinceramente, né, ou a gente partilha de igual para igual, né, e traz essas pessoas. Realmente, assim, eu acho que tá muito mais em atrair novos consumidores do que ficar batendo ali naqueles que já consomem vinho, porque assim, o consumidor de vinho, dificilmente ele vai aumentar o consumo dele per capita, né? Ele já contribui ali na estatística, com certeza ele já toma mais de 2 litros de vinho por ano, né? Então, não é isso, ele vai só mudar, né, a escolha do vinho dele conforme, né, ciclos, conforme o humor, conforme fases, enfim. Mas o novo consumidor, esse sim, não toma nada e ele tem que vir para o mundo do vinho. Então, pra gente atrair essas pessoas, só na base da empatia, né? Da simpatia e do sorriso, mostrando que o vinho não é tão complicado assim, que se você não quiser ficar estudando sobre vinho, você pode simplesmente só tomar o vinho, se você quiser, sim, não tem problema nenhum, né? Que não tem isso, você pode comprar o seu bag, o seu vinho de tampa rosca, você não vai ser julgado, é tudo isso aí que tem por trás, né? Que eu acho que às vezes até o próprio ritual de abrir uma garrafa, às vezes acaba distanciando, né? É claro que tem momentos e momentos, né? Eu acho que tem vinhos para diversas ocasiões, mas se a pessoa ela só quer tomar o vinho ou da latinha, por exemplo, né? Tava falando sobre as embalagens, tome vinho, né? Acho que a gente tem que pensar assim. Eu acho que muito mais do que ficar, né, julgando. A gente às vezes fica, né, eu tenho uma realidade aqui que se eu quiser eu posso ir a diversas vinícolas, né, pegar o carro e ir, chegar em 15 minutos, por exemplo, eu tô nas vinícolas. Não é a realidade do restante do Brasil. A maioria, né, das pessoas no Brasil não tem essa acessibilidade ao vinho, especialmente ao vinho brasileiro, né? Pequenos produtores não chega assim com essa facilidade nas pessoas. Então, também a gente tem que respeitar isso, porque as pessoas, elas consomem conforme também a disponibilidade, o que elas encontram, né? Então, é muito fácil a gente julgar, né, os hábitos de consumo de uma pessoa baseado na nossa referência, na nossa bolha, na nossa visão de mundo, né? Então, isso aí. Gerar memória, a gente tem que sempre realmente trabalhar com memórias, né, promover as experiências, realmente conectar, né, conectar de forma natural, de forma espontânea, porque hoje, né, mais do que nunca as pessoas percebem quando a gente tá fingindo, quando a gente tá só querendo empurrar um vinho pra pessoa, só tá querendo ganhar dinheiro, né, então é muito além, a gente tem que realmente, não é só venda, né? Então partilhar a paixão. Eu acho que quando a gente partilha a paixão, quando a gente realmente tem, né, brilho nos olhos, amor, fala com propriedade, as pessoas percebem,
né? O que mais tem é isso, não tô falando só no mundo do vinho não, né? A gente é bombardeado o dia inteiro, né, só com merchan, com publicidade, né? Às vezes conteúdos rasos, né, sem valor. E aí, a gente vai querer ser só mais um? Não, né? A gente tem que realmente falar com garra, né? Instigar a pessoa a querer viver aquela mesma paixão que a gente tá vivendo. Eu acho que é muito mais sobre a gente ser testemunho, né? Que eu digo assim, a gente ser exemplo para a pessoa e ela se inspirar e falar, caramba, eu quero viver isso aí, eu quero sentir isso que ela tá sentindo, né? Que ele tá sentindo. Eu acho que é muito mais sobre isso do que sobre as próprias palavras do que a gente fala, né? A pessoa percebe no seu gestual, né, na sua linguagem corporal, tudo isso a gente tem que fazer com vontade, né? Eu poderia estar aqui dando uma aula falando, né, como a gente tem vários professores, né, que não dão aula com tesão, não dão aula com amor. E aí, como que você vai contagiar, né? Você não vai contagiar ninguém dessa forma, né? Vai dar sono, ninguém vai querer ouvir o que você tá falando. Agora, se você realmente fala, né, com amor, isso assim, gente, é espontâneo, tá? Isso aí não é uma aula, vou fazer uma aula de oratória e vou ficar craque. Eu acho que se você realmente não vive aquilo, você não tem esse amor, é difícil você, mesmo sendo bom ali na oratória, você passar, transmitir. Porque as pessoas, elas estão já carimbadas, né? Elas já estão sacando de longe, né? Quando o conteúdo é autêntico ou não. Vamos ver aqui o comentário. O vinho em geral não tem grandes propagandas apelativas, acaba sendo uma disputa desleal com a cerveja. O vinho ele não tem, né? Até pela questão do álcool, acredito, não tem muita propaganda, né? Por exemplo, na TV. Mas agora a gente tem bastante em mídias sociais, né? Mas a gente sabe que às vezes até é banido também por isso, né? Pela questão do teor alcoólico. Mas assim, eu acho que também não seria a estratégia, né? Tá que tem alguns cases internacionais, né? Que o pessoal faz. Realmente até tava vendo hoje de um vinho australiano, mas aí eu não sei se passa lá na TV, né? Mas assim, bem coisa de praia, né? Tomando vinho, né? A própria Wines of Brazil tinha uma campanha assim, né? Mas não chegava a passar na TV. Mas, por exemplo, né? Incluir o vinho no MasterChef, né? Uma outra estratégia que eu acho bem inteligente, né? Realmente você não bota ali também no mesmo nível, né? Também de popularizar, de botar no pé no chinelo, mas você coloca de uma forma, né, acessível. Todo mundo agora gosta de cozinhar, né? Gosta você poder usar vinho nas suas receitas, por exemplo, né? Tomar um vinho cozinhando. Você continua valorizando o produto e não é dessa forma tão apelativa, né? Que eu acho que o vinho ele não tem que se posicionar como algo apelativo, né? As propagandas de cerveja, elas são muito apelativas, até a própria meio vulgar até, né, ao meu ver. Então eu acho que o vinho ele nunca poderia se posicionar dessa mesma forma, né? Eu acho que sim, a gente tem que popularizar a questão da estratégia do seu vinho, suas regras, né? Mas se vincular ali ao apelo, né? Eu acho que vai matar, né? Aí sim o vinho ele vai, aí não vai dar certo, né? Eu acho que a gente não tem que se, né, fazer essa mesma estratégia da cerveja. Deixa eu ver o que mais. Outra coisa, né? Mas assim, é facilitar a linguagem, como eu tinha falado, né? Então, às vezes, a gente fica num vocabulário muito complicado, mas a gente pode estar trabalhando, né, campanhas, né? Até essa própria campanha que eu tava vendo do canguru, né? Eles, tipo, uma linguagem mais dia a dia, né? Mais coloquial. Então, realmente, você fazer metáforas, fazer analogias, levar o vinho, né? O vinho para nossa realidade. Nos Estados Unidos o pessoal faz muito isso, né? Então eles comem asinhas de frango, então eles vão harmonizar vinho com asinhas de frango, né? Trazer o vinho para nossa realidade. Por que não, por exemplo, né? A gente até teve essa ideia foi um tópico, né, no curso da jornada do caminho do vinho.
né? Tipo assim, por que não harmonizar vinho com comida de boteco, né? Fazer algo mais assim, não quer dizer, né? A comida de boteco é uma comida, eu sou admiradora, né? E eu acho que faz muito parte da nossa cultura brasileira. Então, tanto a comida de boteco quanto a nossa comida de rua, por exemplo, né? Então, por que não pensar, né, em estar ali falando desse tipo de harmonização, né? Tá trabalhando campanhas nesse sentido. Então, acho que é muito mais sobre adaptar também a nossa realidade, né? Não é só pegar os cases de sucesso dos outros e copiar, né? Que isso aí não funciona. Então, a gente tem que adaptar ao nosso contexto. Então, assim, se a gente para analisar, que eu convido a todos, né, que já tiveram contato, né, os que são profissionais do vinho, mas também os que são entusiastas, né, e que têm contato com profissionais do vinho, que profissionais que marcaram aí essa trajetória do vinho de vocês? Quem fez a diferença? Quem mudou ali? Quem chamou a atenção de vocês na hora de levar um conteúdo, de partilhar, né? Ou se você mesmo é um profissional do vinho e por que te elogiam, né? Se te elogiam, o que as pessoas elogiam, né? É porque você sabe muito conteúdo? É isso que as pessoas ficam elogiando? Nossa, você entende muito, né? Geralmente não é isso que as pessoas elogiam. Elas até falam que sim, né? Que você sabe bastante, você fala com segurança, isso aí é fundamental, né? A gente ter segurança para defender no vinho, né? A gente tem que dominar os assuntos para a gente realmente, né, conseguir falar com propriedade. Mas geralmente não é isso que marca. Eu, por exemplo, né, vou dar aqui o meu exemplo, né? Alguns profissionais do vinho, né, que realmente... Vou dar um grande exemplo, assim, para mim, que é um profissional do vinho que eu tive a oportunidade de trabalhar, né, dia a dia, dividir, né, o laboratório, e que para mim é um grande mestre, né, que é uma pessoa que para mim é o Juliano Perin, né, que é o enólogo da Chandon. Ele é um mestre, né, pra mim, e ele, assim, é uma pessoa, quem conhece, uma pessoa super acessível. Eu já até fiz uma live aqui com ele, né, tive a oportunidade, né, de trazê-lo para o mundo digital, que ele até então, né, nem tinha o Instagram, fez para vir prestigiar, né, o projeto. Uma pessoa super acessível, super humilde e que partilha o conhecimento dele, né? O que eu tiver que perguntar para ele, ele vai partilhar. Ele não fica de pão durice com o conhecimento dele ou pensando que se outras pessoas souberem vão tomar o lugar dele, porque isso eu acho que é o pior pensamento possível, né? Então, você querer ser soberano sozinho, né? Isso aí não existe. Então, assim, ele é um grande exemplo para mim e que eu acho que o que marca, o que diferencia ele de outros profissionais para mim é essa humildade, né? É uma pessoa super culta, uma pessoa que tem muito, muito conhecimento, né? Tanto que a gente sabe aí tá à frente, né, dessa grande empresa, referência à arte de assemblagem, né? Da assemblagem dos vinhos bases de espumante. Ele domina, né, com muita precisão. E sabe isso tudo, né, e compartilha, né, e não tem isso, ele onde ele tiver que ir dar palestra, ele vai, né, compartilhar sobre tudo que você puder imaginar de uma forma super acessível, uma linguagem fácil, né. Então também trouxe outros, né, grandes mestres aí, que também falaram de assuntos, né, da viticultura. Tem o Leonardo Cury, tem o Marcos Almança, né, são pessoas que têm uma linguagem fácil, né, todo mundo consegue entender. Então, assim, é o tipo de live, por exemplo, né, que vem a minha mãe, vem o meu pai e eles falam, nossa, adorei o assunto, né, consegui entender. Porque assim, não é porque meu pai e minha mãe são ignorantes, não, mas eles são leigos no assunto. Eles são leigos no assunto e eles conseguiram entender tudo e se interessaram, né? Ficaram com vontade de conhecer, se aprofundar no tema. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Essa nossa linguagem realmente ser fácil, a gente utilizar, né, analogias, utilizar metáforas na hora de comunicar, né, para realmente levar o nosso conteúdo para a realidade do consumidor, do ouvinte. Então ele tem que conseguir entender, né, captar a mensagem, né? A enologia a gente sabe que tem muito conteúdo técnico, tem muita
muita ciência por trás, ciência e arte. E para a gente conseguir transmitir isso sem ficar algo muito subjetivo, né, é uma arte realmente. Então eu acho que a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Claro, é muito difícil, porque a gente sempre já tem nossos conceitos prévios, a nossa realidade é difícil, não dá para pegar e tirar, né, e para olhar 100% com o olhar do outro, mas é um exercício. E a gente conseguir realmente estar transmitindo de forma democrática, né, que aí isso que eu acho que é, né, facilitar, democratizar o vinho, né, descomplicar o vinho, porque às vezes a gente fica só falando no descomplicar de tomar num copo de plástico, por exemplo, e a gente continua usando a mesma linguagem, a gente continua comunicando da mesma forma. Então, assim, não pense, né, o conteúdo técnico, ele tá ali no Google. Qualquer um pode ir, claro, né, não são fontes confiáveis, mas é muito fácil você achar, né, também conteúdo confiável aí já tá disponível na internet, né, com a globalização a gente tem acesso a muita coisa. Então, assim, é a forma como você transmite o conteúdo, né? E além do mais, assim, não é só a forma, mas as pessoas querem saber a sua opinião sobre aquele conteúdo, né? Então, por exemplo, se vocês repararem aqui, né? Eu trago sempre assuntos, tá, eu vou falar sobre a uva comum e a uva de mesa, mas esse conteúdo, né, já tem muita gente já falando qual é a diferença da uva comum e da uva fina e da uva de mesa, né? Falei uva comum e uva de mesa. Obrigada, Diego. Então, qual é a diferença da uva fina e da uva de mesa, por exemplo? Isso aí já tem muita gente falando. Agora, qual é a minha opinião como profissional, né, dessas uvas? O que eu posso trazer de novidade que às vezes a pessoa nunca parou para pensar? Né, assim como eu falei aqui, né, com vocês sobre a questão do paladar doce, né, do consumidor gostar de vinhos mais adocicados, né, de realmente isso representar uma fatia grande no mercado. Isso que importa. Não é só eu falar, tá, o que é vinho suave? Isso aí já tem 1001 pessoas falando, né? Eu vou ser só mais um. Como que eu vou me diferenciar? Né? Então, no dia do Pinot, você fala do Pinot, mas você traz um caso por trás do Pinot. Não fica só falando o que é o Pinot Noir, né? Então, eu acho que a gente tem que usar o nosso senso crítico. E realmente, assim, a minha opinião não vai ser igual à sua, não vai ser igual à do colega, então é trazer esses diferentes olhares. Porque aí a gente vai, nossa, eu nunca tinha parado para pensar por esse ponto, né, realmente. E aí você, claro, você não vai acatar 100% só porque eu falei, mas você vai parar para se questionar sobre o assunto. E aí sim você está construindo realmente, né, está partilhando o seu conhecimento de uma forma, eu acho que aí você movimenta, né, realmente você propaga de uma forma inigualável, né? Não é só mais um conteúdo teórico que está em qualquer livro, que está em qualquer cursinho, né? Então a gente realmente mostrar o nosso ponto de vista, o nosso olhar, trazer o algo a mais. Porque esse algo a mais que a gente vai aprendendo, vai adquirindo na nossa carreira, né, nos nossos trabalhos. Então, nessa experiência, isso que a gente tem que partilhar e agregar, né, conseguir colocar no nosso conteúdo, né, na nossa, independente se é conteúdo digital, se você trabalha, né, no físico, né, atendendo o turista ou trabalhando com o consumidor no restaurante, independente de que ramo você trabalha, né, de qual é a sua área de atuação, a gente sempre tem o espaço, né, para a gente partilhar o conteúdo de uma forma inovadora, de uma forma diferente do que estão fazendo. E eu acho que é isso daí que a gente tem que trabalhar, né? Esse que é o conceito, então, da gente conseguir aprender sobre enologia com essa empatia, mas ao mesmo tempo partilhar, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer esse movimento. A gente sozinho não é ninguém, né? O Diego tá aí, ele também partilha dessa mesma opinião. A gente acha realmente a gente tem que propagar nosso conhecimento, né? E formar aí cada vez mais pessoas que sozinho realmente, né? A Carol sozinha ela não vai fazer nada pelo vinho nacional. Então, né? Eu preciso realmente contagiar mais e mais pessoas. E como que eu vou fazer isso, né? Então, cada um com a sua essência, com os seus valores, seus talentos, vai fazer o mesmo, né? E na sua identidade, na sua expressão. Então, gente, só para
constar aí, a gente recebe, a gente ganha proporcionalmente ao valor que a gente entrega, tá? Isso aí é algo que, assim, me fez parar pra pensar bastante, né? Enquanto eu era só mais uma, né? Que eu tava só repetindo um discurso, que eu tava só lendo mais um roteiro, né? Não humanizei o meu trabalho, qualquer um poderia fazer da mesma forma. Eu tava bem insatisfeita, tá? Financeiramente falando. Então, aqui é só um exemplo que quando realmente a gente começa a se posicionar, a gente começa primeiro, né, a ser reconhecido por isso. Não fiquem com medo de, né, de ter autenticidade, de falar realmente o que vocês pensam, porque assim, é normal, vai ter um filtro, né? É claro que vão ter várias pessoas que não vão se identificar, mas vão ter outras que vão, né? E vão se identificar e muito, e isso vai motivar vocês a seguirem firmes e fortes. Também não adianta só querer ter um monte de seguidores ali que estão só concordando por concordar, mas chega na hora mesmo de defender, né? Vocês sabem o que acontece. Então, assim, vocês vão começar a serem reconhecidos à medida que vocês entregam valor, tá? Então, a pessoa ela tem que enxergar esse valor no seu produto, né? No seu vinho. Então, ela tem que enxergar um valor, um diferencial. O que ela ganha com o seu vinho? É só mais um vinho? Né? O que tem por trás daquela garrafa ali de diferente mesmo? Né? Da sua vinícola, da sua marca? O que tem por trás? Então, o que tem por trás do seu serviço, né? Você dá uma consultoria, né? Você vai montar uma carta de vinhos, qual que é o seu diferencial? Você vai ser só mais uma carta de vinhos ou tem ali a identidade, a pessoa olha aquela carta e nossa, né? Nossa, eu nunca vi uma carta de vinhos desse jeito. Oi, pessoal. Nossa, que bacana, né? Essa forma, não sei o que. Quem fez? Né? Você já começa a ficar curioso. Então, assim, você deixa a sua marca no seu trabalho, no seu serviço? Ou você é só mais um? Né? A gente sabe que profissionais do vinho estão sendo formados aí o tempo todo. Né? Então, na própria faculdade, né? A escola de sommelier, enfim, tem inúmeros cursos. E tem inúmeros, tá, gente? Tá, sim, de profissionais do vinho. E se a gente não se diferencia, né? Então, você também não vai ser reconhecido, tá? Ninguém vai falar de ti, ninguém vai, né, vai te conhecer. Então, a partir do momento que a gente é reconhecido, né, a gente também, consequentemente, é valorizado. Só que para isso acontecer, primeiramente, a gente tem que fazer isso. Ninguém vai vir, nossa, Carol, que trabalho fantástico, vou te pagar mais por isso. Não, ninguém vai fazer isso, tá? Então, é você se posicionar como autoridade, né? E pra gente se posicionar como autoridade, a gente tem que dar a cara a tapa, tá? Isso tem um preço, né? Mas é muito gratificante, a gente tem que correr risco. Não adianta ficar na zona de conforto, é o que eu falo, né? A gente ser mais um, a gente tá na zona de conforto. A gente vir colocar a cara a tapa, né? Dar a cara a tapa e dizer o que a gente pensa, sabendo que tem muita gente que não concorda com aquilo, isso sim é desafiador. Né? Mas ali sim a gente se torna autoridade. Não é ser rebelde sem causa, tá, gente? Não é nada disso. É realmente ter argumentos, embasamento científico, né? Propriedade, saber do que você está falando, né? E muito mais, né? Trazer também a sua experiência pessoal, que isso vai agregar muitas pessoas. Então, e de forma humilde, tá? Sempre, por favor. Então, eu acho que é basicamente sobre isso, né, a aula de hoje. Para quem não acompanhou desde o início, vai ficar aí no IGTV, né, eu vou deixar salva. Mas é a gente ter esse olhar, né, empático na hora tanto de aprender sobre vinho, quanto na hora de partilhar o nosso conhecimento, tá? Não fiquem de pão durice com conhecimento. Tudo que a gente dá, né, volta em dobro, eu acredito muito nisso. A gente vai dando o conhecimento, vai aprendendo muito ao mesmo tempo. Isso é muito gratificante, a gente está aprendendo o tempo todo, a gente não é dono da razão, né? Então, é muita humildade, né, Misha? A Misha também, né, tá num projeto incrível e que é bem isso, né? Quanto de conteúdo vocês não entregam ali. Então, eu acho que são esses projetos, esses serviços, esses trabalhos que vão realmente se perpetuar, né? E estão mudando já a história do vinho e vão continuar mudando ainda mais, né? Mas é realmente a gente ter essa habilidade, né, desenvolvida. E se você não tem ainda, né, ainda dá tempo, né, de desenvolver, como eu falei, é uma habilidade,
né? A gente se colocar no lugar do outro sempre há tempo. A primeira decisão é o querer, né? Ah, tá, você já tem noção que tem esse problema, então você já quer fazer diferente, então já é o primeiro passo. Então, dá muito tempo, tá? Não é porque eu sempre cresci com essa ideia, só pensar em mim, né? Um bigocentrismo e vou fazer tudo sozinho que não dá mais, não tem mais jeito. Não é assim, tá, gente? Então, né, a vida é única e a gente que tem que ser autor da nossa história, né? Como eu partilhei hoje. Tá bom, gente? Então, para quem quiser, né, acompanhar aí as aulas semanais, tá? Tem o link na bio, como eu tinha falado, que aí você recebe um lembrete, tá? Pra você não perder a aula. E também, bom, fica aí, né? Se vocês puderem partilhar essa aula, acredito que é um conteúdo, né? Muitas vezes as pessoas não falam, mas eu acho que é fundamental pra gente fazer um trabalho aí, né? Cada vez melhor no nosso setor, tá? Um beijo grande e um bom final de semana pra vocês. Obrigada!